Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Guilherme Cordeiro, sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre Darwin e a evolução biológica pela seleção natural, né? Essa teoria aí, né, talvez a mais importante dentro da biologia, né, que foi bastante revolucionária na época que foi lançada, né, e vamos tentar entender aí como que ela foi construída e por que que ela foi uma ideia tão revolucionária e tão importante para a biologia, né? Mas, primeiramente, antes de falar sobre a seleção natural em si, vamos primeiro falar sobre o cientista que concebeu essa teoria, né, que construiu essa grande teoria aí muito importante para a biologia, que é o nosso querido Charles Robert Darwin, né? Então, Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, né, na cidade de Shrewsbury, e desde pequeno, o Darwin já tinha um grande interesse, um grande fascínio pela natureza, né? Ele tinha um hábito de colecionar insetos, né? E com isso ele já demonstrava que ele tinha um grande fascínio, um grande interesse pela diversidade biológica, né? Ele coletava insetos ali do seu quintal mesmo, né? E aí ele gostava de ficar observando como que a vida podia ser tão variada e ficar tentando imaginar como que aquilo seria possível, né? Só que infelizmente, o pai dele, que já era um médico, né, tinha já o interesse de fazer com que o filho fosse seu ajudante no seu consultório de medicina. Então, ele acaba sendo obrigado pelo pai a estudar medicina, né? Só que, nos primeiros anos de faculdade, o Darwin vê que ele não tem nenhum tipo de aptidão para estudar medicina, para ser médico, né? Ele relata que as aulas de cirurgia e de anatomia são bastante aterrorizantes para ele, então ele acaba largando o curso. E aí o pai dele, nada contente com isso, acaba então decidindo que ele vai estudar teologia para se tornar um sacerdote e assumir uma paróquia. E aí o Darwin não gosta tanto assim da ideia, assim como ele não gostou da ideia de estudar medicina, só que ele vê uma oportunidade, né, em se tornar sacerdote e assumir uma paróquia, uma oportunidade de ter ali um espaço para poder ficar ali em paz, colecionando seus insetos e estudando a natureza como ele sempre quis, né? Então, ele acaba meio que aceitando a ideia de estudar teologia. Então, no ano de 1828, Darwin começa a estudar teologia na Universidade de Cambridge, na Inglaterra mesmo, né? Só que aí ele acaba se dedicando às disciplinas de história natural dentro do curso de teologia, né? Que existia isso, porque na época, né, a doutrina anglicana, né, o ensino religioso ali, a doutrina dos anglicanos entendia que você estudando a natureza, você estaria estudando a obra de Deus, já que Deus é o criador da natureza, o criador de tudo, né? Então, existia algumas disciplinas de história natural, né? Estudo da natureza. E aí, então, Darwin acaba ficando confortável ali em poder estudar um pouquinho aquilo que ele sempre quis estudar, aquilo que ele sempre teve interesse, né? E aí ele tinha um professor de botânica, né? Que é o John Stanley Henslow, que tinha um enorme conhecimento em diversas áreas de estudo da natureza, né, além da própria botânica, como, por exemplo, geologia, entomologia e paleontologia, que o Darwin também via um grande interesse em estudar tudo isso. Então, começa ali a estabelecer um grande vínculo entre o John Henslow e o Darwin, porque eles tinham muito interesse em comum, né? O Henslow via que o Darwin tinha um grande potencial para se tornar um cientista, um naturalista profissional, né? Então ele gostava bastante do Darwin também, gostava bastante de dar aula para ele. E aí, em 1831, o John Hale recebe uma carta do governo britânico para indicar estudiosos que iriam compor a tripulação de um navio que tinha como objetivo mapear a costa da América do Sul. Naquela época, o governo britânico estava expandindo o seu império, expandindo o seu poder econômico, comercial, e queria mapear essa região aí da América do Sul, né, que tinha pouco conhecimento ali da Europa, né, para justamente poder, né, explorar novas terras, conhecer novas terras, abrir novas rotas marítimas e poder, com isso, ampliar ainda mais o seu poder econômico, seu poder de comércio também, né? Então, ele pede indicação de
estudiosos lá na Universidade de Cambridge. E aí, o John Haslund, como sabia que o Darwin tinha um grande interesse pelo estudo, pelo mapeamento da natureza, acaba indicando Charles Darwin para compor essa tripulação. Então, né, em 1831, Darwin embarca nessa tripulação aí, nessa embarcação que acaba mapeando toda a costa da América do Sul e também acaba passando por algumas outras regiões lá, como a Austrália, ali, por exemplo, vocês estão vendo ali no mapa, né, passando ali pela a região da Austrália antes de retornar para a Inglaterra. Então, ó, como vocês podem ver aqui, né, saiu de Plymouth, aí já primeiro parou aqui em Cabo Verde, né, uma região ali do continente africano, contornou a costa da América do Sul, parou ali em Galápagos, né, que pertence ali ao Equador, também à América do Sul, e aí então continuando, acabou dando a volta ali no planeta, passando pela Austrália, algumas ilhas ali da Oceania, da Nova Zelândia, e voltando ali, contornando um pouquinho ali pela costa da África e depois voltando para a Inglaterra. Essa foi a rota, basicamente. E aí, com essa viagem, Darwin teve a grande oportunidade de fazer as principais descobertas, as principais observações que fizeram com que ele começasse a constituir a teoria da seleção natural, né? A teoria da evolução pela seleção natural. Lembrando que ele tinha um grande interesse em saber como que a vida poderia ser tão diversificada, né? E isso com o pouco conhecimento de diversidade biológica que ele tinha lá na Inglaterra, né? Coletando insetos e observando os animais ali no seu quintal, no seu jardim, ao redor da sua casa, lá na Inglaterra. Então, quando ele começa a viajar para outras regiões do planeta, outros continentes, que alguns eram até poucos habitados por civilização, assim, bastante industriais, como lá na Europa já era, então você imagina como que ele ficou maravilhado em ver ali a natureza ali em seu grande esplendor, ver a grande variação biológica ali, sem ser até tão tocada pelo homem. Então, né, ele fez enorme descoberta, onde três delas foram as principais, assim, que fizeram ele ter grandes é, insights a respeito da seleção natural, né? A primeira delas, né, foi lá na região da Patagônia. A Patagônia, essa região ali que fica entre a Argentina e também o Chile, né? E foi nessa região onde ele encontrou fósseis de animais pré-históricos, animais extintos que tinham ali aparentemente uma grande semelhança com animais que ainda existiam, né? Com animais atuais. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem, que é um fóssil de um megatherium, um animal do Pleistoceno, né, era um mamífero do Pleistoceno, que ele julgou bastante parecido com um tamanduá, né? Ele viu ali a escápula, viu ali o tamanho ali do fêmur, viu o crânio, viu a coluna vertebral, falou, nossa, isso aqui parece muito com um tamanduá. Como é que pode um animal que já morreu ter uma forma tão parecida com o animal que ainda está vivo, né? Porque lembrando que as ideias vigentes a respeito da variação da vida na época, né, o que era a ideia dominante é que era que as espécies elas não se modificavam com o tempo, né? Era uma ideia, era uma teoria bastante fundamentada nos princípios religiosos, onde Deus fez, a natureza fez tudo, né? Fez com perfeição, né? Como já deveria ser, né? Porque Deus já fez o perfeito, então o perfeito não precisaria de aperfeiçoamento, não precisaria de uma modificação. Né? Então, um tamanduá nasceu tamanduá desde o princípio que ele foi concebido no mundo e nunca virou outra coisa, porque ele foi criado para ser um tamanduá, um jacaré foi criado para ser um jacaré, e não tinha nenhuma possibilidade dele se modificar para se aperfeiçoar ou para se adaptar de nenhuma outra forma, né? A própria ideia de adaptação era uma ideia bastante obscura ali na ciência na época, né? Eles entendiam já que os animais viviam em certo ambiente, onde eles tinham ali uma aptidão para viver naquele ambiente, como, por exemplo, aves que viviam ali no meio terrestre, ali viviam voando, tinham asas para isso, então tinha uma adaptação para voar, assim como peixes que não viviam em terra seca, viviam no mar, tinha uma adaptação para viver em meio
aquoso, viver na água, que no caso são as brânquias, né? Então, tinha essa ideia rasa de que os animais foram feitos com perfeição para tal ambiente, mas não tinha nenhuma ideia de que as espécies se modificavam. Então, Darwin ficou bastante curioso, bastante, assim, digamos, indignado com a descoberta de que o animal que já deixou de existir tinha um formato muito parecido com o animal que ainda existe, né? Ele já ficou tentando entender se existia alguma possível correlação entre esses dois animais tão diferentes, né? E aí, outra grande descoberta foi lá na região do Chile, né? Lá na região de Valparaíso, ali onde passa a Cordilheira dos Andes, onde ele encontra fósseis, só que não de mamífero, dessa vez, né? Mas fósseis de conchas ali incrustadas em rochas ali em porções altas da Cordilheira dos Andes, ou seja, regiões onde não tem próximo nenhuma porção de mar, nenhuma porção ali onde aqueles animais marinhos poderiam ter vindo, pode ter sido carregado talvez por uma chuva, por uma enchente, né? Então ele também já fica ali tentando entender como que um fóssil de um animal marinho estava ali em uma região alta, bem acima do nível do mar, né? Porque a região a Cordilheira dos Andes é um surgimento ali de terra, né, que hoje nós sabemos que teve ali atividade tectônica que surgiu aquela aquela região ali, aquela superfície, mas na época, né, não se sabia exatamente. Quer dizer, não sabiam nada sobre atividade tectônica, né, só muito tempo depois, né, que o Verne foi lá apresentar a teoria dele da deriva continental, né, mas isso só há muito tempo depois. Na época ainda não se conhecia a ideia de que a a atividade tectônica ela é responsável por surgir, por, né, elevar superfícies de terra acima do nível do mar, né? Então, ele também já fica bastante curioso e fica tentando entender a existência daquelas conchas naquela região. E aí, uma terceira grande observação de Charles Darwin foi lá na ilha de Galápagos, né? Talvez a mais famosa visita de Darwin durante essa viagem, né? Lá no arquipélago de Galápagos, aqui, ó, ficando aqui na região do Equador, depois dele contornar aqui por Valparaíso, né? Continuar aqui pela costa da América do Sul, ele vai então no arquipélago de Galápagos, lá na região do Equador, e aí então ele observa que entre aquelas ilhas, aquelas diferentes ilhas que compunham o arquipélago de Galápagos, existia uma grande variação na vida que existia ali naquelas ilhas, né? Que estavam ali adaptadas a aquelas ilhas, né? Como, por exemplo, variação no formato do casco de tartarugas que habitavam diferentes ilhas dentro do arquipélago. Ele via que em cada ilha diferente do arquipélago, a tartaruga ela tinha um formato de casco diferente, né? E aí então ele começou a pensar que existia uma correlação entre cada ilha, né? Entre habitar cada ilha e o formato do casco. E outra grande observação também em relação à diversidade biológica nas ilhas de Galápagos foi no bico de aves que habitavam aquelas ilhas, né, que eram os tentilhões, né, os famosos tentilhões de Darwin, como hoje são conhecidos. Ele observou que, né, em cada ilha possuía populações de tentilhões, né, espécies diferentes de tentilhões, que tinham o formato do bico diferente. Como vocês podem observar aqui na imagem, ó, esse primeiro aqui é um tentilhão, tem um bico um pouco mais largo, um bico um pouco maior e mais largo, né? Ele é mais curto e é mais largo. Esse aqui tem um bico um pouco menor, um bico mais fino e um pouco mais projetado para frente, mais afiado, por assim dizer. Esse aqui já tem um bico bem mais, né, fino, bem menos largo, né, e bem menor do que os outros dois. E esse aqui, então, da última imagem, ainda mais fino do que todos os outros três anteriores. Ou seja, ele começou a observar que existia uma variação no bico conforme você habitava, conforme as aves habitavam diferentes partes ali do arquipélago de Galápagos, né? E ele conseguiu observar que o bico das aves era bastante especializado para o tipo específico de alimentação que as aves possuíam, né? Uma ave com um bico mais largo
tinha que ter mais força ali no bico, maior proporção no bico para poder esmagar sementes é, mais duras. E aí, uma ave com um bico mais fino servia para você capturar insetos em pleno voo. Então, né, dependendo do hábito alimentar, Darwin começou a observar que, dependendo do hábito alimentar, o formato do bico se modificava ali entre as espécies, né? Então, essas foram as três principais observações de Darwin durante a viagem, né, que fez ele já ter os seus primeiros pensamentos ali que foram grandes importantes, foi de grande importância para ele começar a construir a teoria da seleção natural, né? E aí, entre outras visitas, né, como por exemplo, passando aqui pela Austrália, que ele viu animais que hoje a gente chama de marsupial e monotremado, que no caso são o canguru e o ornitorrinco, né? Darwin, ele descreve, né, a presença de canguru, né, que ele observou ali, que era um animal muito peculiar, muito único, por causa da presença do mársupo, que é aquela bolsa que os marsupiais têm, onde o filhote prematuro fica ali até atingir uma certa maturidade, né? Aquela bolsinha do canguru. Ele observou aquilo e ele viu que aquilo ali simplesmente não fazia muito sentido. Assim como o próprio ornitorrinco, né? O ornitorrinco que tinha ali um bico de pato, cauda de castor, era semiaquático, né? Era um bicho totalmente parecido, montado aleatoriamente, que ele não tinha observado nenhuma outra região do mundo, né? Então, ele viu ali uma grande peculiaridade no continente é, australiano, né? Ali na região da Oceania, composta majoritariamente pela Austrália, né? Então, né, com todas essas grandes observações, essas grandes já anotações a respeito de tudo que ele observou, né? Em 1836, então, ele retorna para a Inglaterra, né? Ele termina a viagem e aí, voltando para a Europa, ele acaba estabelecendo já grandes relações com muitos pesquisadores, muitos naturalistas, muitos geólogos. Por quê? Porque durante a viagem ele mandava exemplares de espécimes, né, que ele coletava, né, ele mandava lá para a universidade e também mandava cartas, né, relatando tudo aquilo que ele observava. Então, os cientistas, os naturalistas, os geólogos que estavam ali na Europa, né, recebiam as cartas do Darwin, né, e também de outros tripulantes lá do HMS Beagle, para poder ver o que os caras estavam descobrindo, né? E aí os caras ficavam, tipo, muito interessados na descoberta de Darwin. Então, assim como o Darwin volta, todo mundo quer falar com ele. Todo mundo quer saber um pouco mais a respeito de tudo aquilo que ele observou e tudo aquilo que ele descobriu. Então, Darwin já começa a ter ali, ganhar uma certa notoriedade ali no meio acadêmico, né? Lembrando que quando ele saiu da, da Inglaterra, quando ele saiu para a viagem, ele era apenas um simples estudante de teologia, mas aí ele começa a ganhar uma notoriedade no meio do naturalismo, né? E aí, no ano de 1837, ele publica um artigo na Sociedade Geológica de Londres sobre aquelas regiões geológicas ali do Chile, né? Ele publica o que ele conseguiu descobrir a respeito de como que aquela região ali se sorgueu, né? Que foi aquela região lá onde ele encontrou o fóssil de concha, né? De um animal marinho. Então, ele publica esse artigo lá na Sociedade Geológica de Londres e aí, o artigo é muito bem aceito, muito bem recebido pelos membros da sociedade. Ele acaba sendo convidado para integrar o Conselho da Sociedade Geológica de Londres, que ele aceita de bom grado, né? Então, no ano de 1837, ele começa a fazer parte do Conselho de Geologia, Conselho de Sociedade Geológica de Londres, né? Começa a trabalhar como um geólogo lá dentro do conselho, né? E aí, no mesmo ano, ele já começa a escrever anotações, escrever ali esboços a respeito da, da variação biológica que ele observou, né? E aí ele começa a escrever o First Notebook on the Transmutant of Species, ou seja, né, o primeiro bloco de notas sobre a transmutação de espécies, que é onde ele faz esse famoso desenho aqui dessa árvore aqui de diversificação da vida, né, onde ele faz aquela famosa nota I think, eu penso, eu acho, né, porque ele já estava começando a tentar entender como que existia tanta variação biológica, né? E aí, como ele observou lá através daquele fóssil de Megatherium, que ele viu que tinha uma grande similaridade com o tamanduá,
né, atual, ele começa então a estabelecer que tinha uma relação de ancestralidade entre animais do passado e animais do presente, né? Ele começa ali a matutar a ideia de que as características eram passadas de geração para geração, né, de alguma forma, a ideia ainda é muito crua na cabeça dele, mas estava começando a imaginar que um animal dava origem a outro animal, uma vida dava origem ao longo do tempo a outra vida. Então ele faz esse primeiro esboço aqui de uma árvore filogenética aqui, né, que ele nem entendia exatamente como uma árvore filogenética, né, porque não tinha nenhum conhecimento de DNA e de e de classificações muito rebuscadas, né? E aí, então, um ano depois, que ele entrou lá para o Conselho de Sociedade Geológica, ele começa a assumir dois projetos para publicar material, né? Em 1938, ele escreve um guia de zoologia da viagem, né? Bastante incentivado pelos naturalistas ali que estavam interessados no trabalho dele, né? E aí ele começa então a pegar todas aquelas anotações, todos os diários de bordo dele, todas aquelas cartas que ele mandou, todo aquele material coletado que ele também enviou para a universidade, né? E aí então ele começa a organizar um guia de zoologia da viagem, né? Que é publicado em 1838. Um ano depois, em 1839, ele então publica o seu livro, o seu primeiro livro, né? Que é escrito através do seu diário de bordo, né? Então, ele transforma o diário de bordo da viagem do HMS Beagle em um livro. E é a primeira publicação, o primeiro livro que Darwin escreveu e publicou, né? E aí, continuando com suas publicações, continuando estudando, né? Darwin, ele acaba, né, deixando ali em segundo plano os estudos sobre naturalismo, sobre biologia, sobre evolução. E aí, né, como ele trabalhava no conselho da Sociedade Geológica, ele acaba publicando trabalhos a respeito de geologia, né? Em 1944, ele publica o livro Observações Geológicas em Ilhas Vulcânicas, né? E aí, em 46, ele também publica o livro Observações Geológicas na América do Sul, né? Que ele escreveu a partir de estudos que ele conseguiu coletar também com a viagem do HMS Bill, né? Para a gente ver como que essa viagem foi bastante importante para a vida dele como um todo. E aí, né, ele já tinha, então, realizado publicações, né, já tinha produzido material com o que ele tinha coletado de animais e também o que ele tinha coletado a respeito de informações a respeito de geologia, né? E aí, ele ainda tinha algum material ali biológico para poder ser estudado, que no caso era uma craca que estava guardado na casa dele, na gaveta dele, né? Um exemplar de um animal ali, deixa eu tirar um pouquinho aqui, que era uma craca que ele ainda não tinha estudado, ainda não tinha publicado nada sobre ela, né? Porque ele tinha deixado de lado a primeiro momento. Então, ele começa a estudar esse animal aqui, né? Ele começa a ver as peculiaridades desse animal, né? E a partir do estudo de cracas, ele acaba publicando quatro monografias, né? Que são divididas ali em dois blocos principais, né? Ele publica sobre cracas fósseis, ancestrais, né? Extintas e também cracas atuais. Ele divide esses dois blocos de estudo em quatro volumes, né? Que são publicados de 1851 até 1854, né? Ou seja, ele começou a estudar isso, né, em 1800 e... Cadê? Em 1846, né? Aqui, ó. Em 1846 ele começa a estudar cracas, né? E aí, em 1854, ele termina de publicar o seu conjunto de monografias sobre as relações entre esses animais e outros animais marinhos, né? Ele observa que existe uma enorme relação entre cracas e também caranguejos, e ele estuda quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre cracas e caranguejos e siris, por exemplo, né? E ele também consegue observar que a craca que ele coletou, a que justamente estava na gaveta dele, era uma craca do sexo feminino. E a maioria das cracas são hermafroditas. Então, ele começa a estudar também, a publicar a respeito de como que ocorreu e como e quando, né, que ocorreu essa diversificação entre animais hermafroditas para animais separados por sexo, né? E aí, estudar esses quatro volumes de monografia,
né, que são produzidas através de 8 longos anos de estudo. E aí, quando ele termina de publicar 8 anos de estudo, ele acaba se tornando uma autoridade no assunto, né? E aí, a partir disso, ele começa a ser reconhecido com notoriedade no campo da zoologia, né? Lembrando que ele tinha ali um espaço dentro do Conselho de Geologia, né, lá de Londres, e aí ele era até respeitado pelas suas publicações, só que como geólogo, não como ainda um zoólogo, um naturalista que estudava a vida animal, né? Ele tinha publicações como o Diário de Bordo, o livro, que era feito a partir do Diário de Bordo lá da viagem, e tinha também o Guia de Zoologia, né? Mas isso não trouxe a grande notoriedade, grande publicação, grande descoberta única dentro da zoologia que ele queria. Então, a partir da publicação com as cracas, ele ganha uma grande notoriedade ali dentro da zoologia, o que deixa ele mais confortável para tentar, né, publicar as ideias dele a respeito da evolução e da seleção natural, porque ao longo de todo esse tempo que ele estudava geologia, que ele estudou as cracas, ele estava ali acumulando cada vez mais evidências, cada vez mais conhecimento a respeito de como que a vida se originou e como que a vida se diversificou ao longo dos anos, né? Porque essa era a grande ideia de Darwin, o grande interesse dele é explicar isso. Só que ele sempre foi um pouco receoso de publicar essas ideias, né? Porque ele não queria causar um grande impacto ali no meio acadêmico, não queria romper padrões ali com a ideia vigente da época, então ele estava sempre ali com muito medo de sofrer ali um ataque dos cientistas que tinham um certo respeito em relação a ele, né? Ele tinha conquistado um espaço dentro do meio acadêmico, tinha grandes estudiosos que outrora ele admirava, que agora estavam começando a admirar ele, então ele fica todo receoso de publicar, de quebrar com padrões, de achar que está falando groselha do nada. E aí, então, ele não tinha esse grande conforto em publicar, né? Ainda mais antes de ser reconhecido como um grande zoólogo, né? Se ele publicasse as ideias de evolução e ainda assim um geólogo, né? Imagina o que que o pessoal ia dizer. Ia falar, nossa, esse cara aí estuda geologia e quer falar que os caras que estudam zoologia estão errados? Como assim? E aí, então, pensando nisso, ele ficava bastante acuado em publicar. Mas, com a sua grande notoriedade, né, que ele conseguiu através do estudo das cracas, né, dentro do campo da zoologia, fica um pouquinho mais confiante de conseguir publicar. Só que ainda ele não publica o seu grande estudo sobre a evolução e a seleção natural, né? E aí, o que que acontece depois? Pera aí, né? E aí, né? Ele já tinha ali um grande, uma grande ideia, né? De como que a vida poderia se interrelacionar uma com as outras, né? Lembrando que ele não conseguia explicar como que um megatherium tinha uma forma parecida com a de um tamanduá, né? E aí, estudando as cracas, ele conseguiu explicar, né, que um animal, uma craca, tinha um grande parentesco com um caranguejo, né? Uma grande similaridade, uma grande ali ascendência em comum, talvez, né? Só que aí ele não conseguia explicar exatamente como que essa similaridade acontecia, né? E aí, para conseguir entender um pouquinho melhor essa relação de parentesco, ou seja, essas características semelhantes entre indivíduos, ele começa a dar isso através da criação de pombos, né? Em 1855, ele manda montar um pombal na sua casa, né, um criadouro de pombos, e aí, onde ele passa a criar diversas raças de pombo doméstico, né? Diversas raças, porque ele já sabia que criadores profissionais de pombo selecionavam algumas características particulares para poder atingir alguns objetivos. Ou seja, se você queria um pombo correio, o que você fazia? Você pegava uma raça mais resistente a longas jornadas, longos trajetos de voo, e cruzava com uma raça
um pouco mais inteligente, que conseguia reconhecer padrões nas casas para poder fazer o trajeto certinho. Então, já se sabia na época, Darwin já sabia que os criadores selecionavam raça de pombo, assim como faziam com o cachorro mesmo, né? A seleção artificial de cachorro ali na Europa naquela época já estava ali, né, vigente como é hoje, né? Raça de cavalo também existia ali, a cultura de corrida de cavalo lá em Londres, lá na Europa como um todo também. Era muito popular a corrida de cavalo. O que que os donos de cavalo faziam? Pegava a raça mais forte e cruzava com a raça mais forte. Ou seja, através da seleção artificial, o Darwin conseguiu estabelecer uma relação com a seleção que supostamente também poderia acontecer na natureza, né? E ele estabeleceu essa relação, muito pelas próprias observações dele, pelos estudos dele, assim, que ele observou ali na natureza, pela viagem, né, inclusive, tanto pelo que ele acabava lendo, assim, durante os estudos, né? No ano de 1838, que é o ano que ele começa a publicar o seu livro lá, o seu Guia Zoologia, ele é um livro bastante importante para a concepção da teoria da seleção natural, né? Que é um livro chamado Ensaio sobre o princípio da população. E o que é que dizia esse livro? Nesse livro, dizia que as populações humanas, elas sempre deixavam mais descendentes do que o ambiente poderia suportar, né? Que ali as cidades, os países podiam suportar. E aí, uma vez que o recurso nesse ambiente era limitado e a quantidade da população era excedente a esse recurso, o que que ia acontecer? Alguns membros das populações não iam sobreviver. Alguns iam ficar e outros iam acabar perecendo. Por quê? Porque o recurso era limitado. Então, a partir dessa leitura, né, e a partir do que Darwin conseguia observar, ele acabou, né, conseguindo aplicar o que ele leu à natureza. Ele falou, bom, talvez isso também ocorra na natureza. Talvez a limitação de recursos que ocorre na natureza façam com que toda a vida acaba competindo por recurso. E talvez o mais adaptado, o mais modificado para aquele ambiente acaba sobrevivendo, enquanto o menos adaptado, o menos modificado para aquele ambiente acaba perecendo, né? O que explicaria completamente o porquê que em uma ilha só tem um tipo de pássaro predominante, com um bico predominante, enquanto em outra ilha, que você tem ali uma disposição de recursos diferente, você tem um outro pássaro com um bico diferente, por quê? Porque aquele ali é adaptado àquele recurso que tem em maior abundância, né? Então, possivelmente, você tinha ali diversos pássaros com diversos bicos, né, com diversas adaptações a diversos recursos, mas o recurso ele era escasso. Né? Você tinha mais de um recurso e menos de outro recurso, ou seja, por exemplo, você tinha ali numa ilha, num arquipélago de Galápagos, mais disponibilidade de fruto do que disponibilidade de folhas, de vegetal. Então, o que que aconteceu? O pássaro mais adaptado a comer fruto acabou prevalecendo, sobreviveu mais, enquanto o pássaro mais adaptado a comer folha acabou não tendo grande chance de sobrevivência, acabou sobrevivendo menos, e aí chegou um ponto em que sobreviveu naquela ilha apenas o pássaro com um bico mais adaptado para aquele recurso em abundância, né? Darwin começou, então, a já estabelecer essas ideias, a estabelecer essas relações entre recurso e entre sobrevivência, né? Ou seja, estava começando ali a conceber que talvez a sobrevivência dependia de uma adaptação ao recurso, ou seja, tudo se tratava de uma luta pela sobrevivência, que era pautada pela disputa por recurso, né? Só que todas essas ideias aí estavam ainda muito obscuras na cabeça dele. Quer dizer, não exatamente obscuras, mas ele tinha um certo receio de publicar, porque ele não tinha muitas provas, né? O livro dele, que onde ele publicaria todas as ideias dele sobre seleção natural, sobre evolução, ainda estava muito longe de ser publicado, né? Ele ainda estava ali tentando entender melhor como que ele ia apresentar tudo aquilo, né? Só que aí acontece um grande um grande fato aí com Darwin, né, que no ano de 1858, né, ele recebe uma carta vinda lá da Indonésia, lá do arquipélago malaio,
onde estava outro grande naturalista investigando questões muito similares com a de Darwin, né? E recebe essa carta enviada por Wallace, onde tinha um esboço, né, um rascunho de um artigo científico, onde o Wallace falava bastante sobre a modificação de espécie também ser pautada pela luta pela sobrevivência. E ele chegava a mencionar que essa luta pela sobrevivência era uma disputa por recursos na natureza. E aí então Darwin fica estarrecido porque vê que tudo aquilo que o Wallace relata, pelo menos suas observações lá no arquipélago malaio, tem muito a ver com o que ele estava durante todos esses longos anos trabalhando ali e também com medo de publicar. Então ele fica dividido entre dois sentimentos. Ele fica muito maravilhado em ver com que aquilo que ele estava ali tentando postular, tentando conceber de teoria, muito provavelmente estaria certo, né? Porque as ideias escritas ali no esboço do Wallace corroboravam tudo aquilo que ele falava, e também acaba gerando um grande medo no Darwin, né? Porque ele fica com medo de não ter o pioneirismo da ideia, né? Porque ele passou longos anos construindo toda aquele trabalho, tendo enorme trabalho árduo de escrever tudo aquilo, de estudar tudo aquilo, né? E Darwin era muito, muito esforçado, muito, muito detalhista nos seus estudos. Ele gostava de revisar, de ler tudo que ele podia, de escrever cartas para cientistas do outro lado do planeta, né, para ver o que, que o cara achava daquilo, pedindo recomendações, pedindo conselhos para todo mundo que ele podia, e tudo aquilo levava tempo só por causa do esforço dele. E aí, do nada, chega um cara e vai e publica tudo aquilo que você estava querendo publicar, né, e pega o pioneirismo das suas ideias, né? E você ainda acaba tendo o risco de ser um acusado de plágio depois que você publica depois do cara, né? Então, ele podia, além de ser o segundo cara a publicar um negócio, poderia ainda ser acusado de ser um plagiador das ideias. Então, ele fica aí dividido entre esses dois sentimentos. Né? A grande felicidade em ver que as suas ideias estavam sendo corroboradas por outro cientista que não tinha nada a ver com ele, e também o medo de ter o pioneirismo das suas ideias sendo ameaçado. E aí, então, o que que Darwin faz, né? Ele tenta entrar em contato com o Russell, né? Ele conversa lá, ele conversa com o Wallace e fala, ó, o meu trabalho diz muito do que o seu trabalho diz. Nossas ideias são muito, muito compatíveis. O que que você acha da gente lançar um trabalho em conjunto? E aí o Wallace aceita numa boa, vê que realmente as ideias dos dois se complementam muito, né? Tudo aquilo que o Wallace falava no seu esboço do seu artigo, o Darwin já vinha falando há longo tempo, e aí, né, através desse convite, né, no mesmo ano, ou seja, no mesmo ano que ele recebe a carta, em 1858, o Wallace e o Darwin publica um artigo em conjunto, né, publica, né, um trabalho de autoria dos dois, né, intitulado Sobre a tendência das espécies em formar variedades, né, e sobre a perpetuação de variedades de espécies por meio de naturais de seleção. Ou seja, já nesse trabalho em conjunto de Wallace e Darwin, né, já tinha muito do que seria as ideias de evolução e seleção natural, né? E aí, né, após isso, após ele lançar esse trabalho em conjunto, após o Wallace também ganhar uma enorme notoriedade a respeito da evolução, seleção natural no meio acadêmico, Darwin se vê ali em um beco sem saída, né? Porque uma vez que ele estava antes enrolando para poder lançar de uma vez o seu livro, estava com medo, estava tentando lapidar melhor a ideia para poder apresentar de uma forma menos impactante, mais clara possível, ele vê ali que ele está sendo obrigado a publicar, né, o seu livro principal, que no caso seria sobre a origem das espécies, que ele publica logo em 1859, né, pouquinho tempo depois, né, um ano depois, na verdade, dele publicar esse artigo em conjunto com o Wallace, né. Então, em 1859, Darwin publica então a sua obra principal, a sua obra que reuniria então todo aquele longo e extenso e árduo trabalho a respeito da seleção natural e da variação biológica, né? E aí,
após isso, né, Darwin acaba de vez fazendo aquilo que ele estava com medo de fazer, que é romper com o paradigma, romper com a teoria vigente sobre a vida, né, biológica, sobre a variação biológica ali que existia, né, que no caso era o fixismo, né? O fixismo, aquela ideia de que a vida nascia de um jeito e era fixa, não se modificava, porque, né, Deus quem constituiu a vida, né? Essa ideia de fixismo era bastante influenciada por questões religiosas, né? Lembrando que a religião era bastante dominante no conhecimento lá na Europa, né, naquela época, então era muito influenciada, o conhecimento como um todo era influenciado pela igreja, né? Então, ele ia romper, ele ia ali bater de frente com os estudiosos da época e também com os religiosos da época, né? E foi o que aconteceu, né? Com o seu conceito revolucionário de seleção natural, ele acabou rompendo com teorias como o lamarquismo também, que já era é, bastante popular na época, né? O lamarquismo, ele era também já distoante, já diferente do fixismo, né? Ele foi proposto pelo Lamarck, né, por Jean-Baptiste Lamarck, só que o Lamarck propôs que a vida acabava se modificando, se diversificando através de um princípio, através de uma lei chamada lei do uso e desuso, ou seja, uma girafa, por exemplo, né, qualquer animal, uma girafa, aqui no exemplo, acabou ficando com o pescoço bastante alongado, porque ao longo dos anos, ao longo da evolução da girafa, ela acabou utilizando muito o seu pescoço para poder se alimentar de folhas em regiões mais altas em árvores, né? Então, esse grande uso do pescoço da girafa acabou sendo passado para dos seus descendentes. E aí, os seus descendentes, ao longo dos anos, teriam, então, nascido cada vez mais com o pescoço alongado. Por quê? Porque era uma região ali do corpo, uma anatomia ali do corpo bastante utilizada, né? Então, por exemplo, um gorila também, né, que usa bastante o peito, usa bastante os braços ali pela disputa por fêmeas, a disputa por território. Tem os braços bastante alongados, bastante fortes, bastante musculosos, porque um gorila usa muito toda aquela musculatura do tórax para poder sobreviver, né? E aí, Darwin propõe, então, uma teoria totalmente revolucionária em relação ao que era vigente na época, né? Tanto em relação às ideias fixistas, quanto em relação às ideias da lei dos usos, né, do lamarquismo, como era chamado, né? Porque, de acordo com Darwin, não era a utilização de uma característica que modulava a aparência e a sobrevivência de uma espécie, não. Era o ambiente que modulava qual indivíduo ia acabar prevalecendo ali naquele ambiente, né? Ou seja, existiam ali diversas variações, ah, diversos tipos diferentes de indivíduos, né? O que ele conseguia muito bem provar através das diferentes raças de pombos, diferentes raças de cachorro, né? E aí, cada variação de indivíduo acabava tendo ali uma certa peculiaridade, uma certa diferença em relação à sobrevivência naquele ambiente, né? Porque um ambiente onde aquele animal está ali habitando poderia acabar prevalecendo uma característica e prejudicando outra característica. Então, ó, aqui no exemplo, de acordo com Darwin, você tem diferentes girafas, né, com diferentes tamanhos de pescoço, né? Aqui fazendo um paralelo com o exemplo da girafa de Lamarck também, né? E aí, o que que acontece? Uma girafa com pescoço maior acaba sendo beneficiada na sua alimentação em relação a uma girafa com pescoço menor. Por quê? Porque a girafa com pescoço maior claramente consegue se alimentar melhor de folhas que estão um pouco mais altas ali naquela árvore, né? E aí, então, a girafa que consegue se alimentar melhor, consegue sobreviver melhor, consegue sobreviver por mais tempo, e aí com isso consegue se reproduzir melhor, se reproduzir por mais tempo e com isso deixar mais descendentes em relação àquela girafa que tinha o pescoço menor, que não conseguia se alimentar tão bem, que não conseguiu sobreviver por tanto tempo e que não conseguia
se reproduzir tão bem por tanto tempo quanto a primeira girafa, né, com o pescoço maior. Então, devido à sua característica peculiar, sua característica de pescoço mais longo, né, o ambiente, que era um ambiente onde tinha ali árvores mais altas, acabou selecionando essa girafa que tinha o pescoço mais alongado. E aí, essa girafa acabou passando para os seus descendentes aquela característica de pescoço longo. É claro que Darwin não explicava o mecanismo pelo qual se passava para frente, né? Porque na época não tinham conhecimento a respeito de DNA e da herança genética, né? Mas se sabia, tipo, era um fato, era observável que um filho se parecia com o pai, né? Que ele herdava as características do pai. Dava para observar isso até através dos próprios seres humanos. Então, né, ele explicava isso, que uma girafa de pescoço longo era selecionado pelo ambiente e passava essa característica de pescoço longo para os seus descendentes. E essa característica, já que ela era benéfica, acabava sendo cada vez mais sendo selecionada pelo ambiente, chegando a um ponto onde só ia existir girafa de pescoço longo, porque aquela característica era a mais benéfica para aquela espécie, né? E assim é que deu origem às girafas de pescoço longo, né? Ou seja, não foi um uso e desuso da característica que fez com que ela fosse prevalecida, não. Foi um maior benefício daquela característica sendo, então, selecionada pelo ambiente, né? E é claro que o ambiente seleciona como? Tendo ali uma certa disputa pelos recursos que o ambiente fornece. Ou seja, tudo ali estava constituindo a teoria do Darwin. E aí é claro, né, que essa ideia foi revolucionária e como toda revolução, né, acaba incomodando quem não gosta muito de mudanças naquilo que está sendo vigente, né? Então, Darwin, além de conseguir, né, irritar os cientistas que eram a favor ali das ideias de fixismo, né, acabou também irritando religiosos, né? Porque o Darwin afirmava que a criação de Deus não era perfeita, né? Porque já que ela precisava de modificação, então ela não era perfeita, né? E também Darwin chegou brevemente, muito brevemente, a falar sobre a possível relação entre primatas, a descendência em comum entre primatas, e nós, seres humanos, estamos sendo primatas, né? Então, teríamos um parentesco com macacos como chimpanzé, o que também irritou pessoas que não queriam ter ali uma certa similaridade com os chimpanzés, né? Então, Darwin acaba causando divisões tanto no meio acadêmico quanto no meio social, né? No meio acadêmico tinham cientistas um pouco mais protestantes e progressistas que queriam, né, desvincular a ciência dali, da igreja, da religião, que apoiaram Darwin, apoiaram as ideias de Darwin, né, conheciam o trabalho de Darwin, gostaram muito, né, eram apoiadores do que começaram a chamar de darwinismo, né? Esse termo começou a ser cunhado através disso, né? E existiam aqueles cientistas, aqueles acadêmicos mais conservadores que não gostavam nem um pouco dessa quebra de paradigmas e acabavam atacando completamente as ideias de Darwin. Então é isso, né? Essa foi a trajetória de Darwin, né, que começou ali pela viagem do HMS Beagle, né, e foi assim que ele conseguiu constituir toda a sua carreira e construir talvez a mais importante das teorias dentro do campo da biologia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido claro, né, como que foi essa trajetória do Darwin e espero que eu tenha explicado muito bem como que foi e por que foi tão revolucionária essa ideia proposta por Charles Darwin. É isso, muito obrigado.